Bom dia, eu sou George, vou apresentar o programa de hoje. Essa é a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pelo endereço eletrônico radionsc.com. A gente agradece muito pela oportunidade de poder trazer informações e esclarecimentos sobre esse assunto tão importante como o alcoolismo. Bom, para quem ainda não conhece o programa, ele tem como propósito trazer mais informações sobre a doença e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. E hoje a gente vai bater um papo com Torres, que é um membro de AA, e a gente vai dividir o programa, a gente vai fazer o programa diferente, a gente vai dividir ele em duas partes. Primeiro a gente vai conversar e entender o que são as 12 perguntas de AA que todo mundo fala, algumas pessoas falaram, alguns membros de Alcoólicos Anônimos falaram sobre isso durante o ano, mas o que são essas 12 perguntas? A gente vai trazer essas perguntas para vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor. E depois, entender se elas podem ajudar nesse diagnóstico pessoal do alcoolismo. E depois, a gente vai saber como funcionam as reuniões de Alcoólicos Anônimos nesse final de ano. Então, primeiro eu vou ler o preâmbulo para vocês. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades, são autossuficientes graças às suas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. O propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Isso aqui, inclusive, esse preâmbulo pode ser, inclusive, um tema interessante, né, Geraldo? Geraldo, nosso técnico que está sempre aqui, pode ser um tema interessante sobre Alcoólicos Anônimos. Bom dia, Torres. Opa. Seja bem-vindo. Esse preâmbulo é interessante, né? Eu acho que dá um bom tema para o ano que vem. Mas hoje a gente vai falar sobre essas 12 perguntas. Eu vou ler essas 12 perguntas e depois eu queria te fazer uma pergunta. Uma primeira pergunta. Bom, eu tenho um folheto aqui na minha mão, um folhetinho azul, que ele fala o seguinte: você deve procurar o AA. Somente você poderá decidir se o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos pode ajudá-lo. Aqui estão algumas perguntas que deve tentar responder honestamente. Caso responda sim 4 vezes ou mais, 4 vezes ou mais, é provável que você tenha problemas com o álcool. Por que dizemos isso? Porque centenas de pessoas em AA dizem isto há muitos anos. Mas, novamente, somente você poderá dizer com certeza se a AA é para você. Se for o caso, teremos satisfação em mostrar-lhes como conseguimos parar de beber. Entre em contato conosco e isso a gente vai passar para vocês no final. Bom, a pergunta 1, primeira pergunta. Se você quiser, Torres, se você quiser comentar, vai ser ótimo. Já tentou parar de beber por 1 semana ou mais, mas só o conseguiu por alguns dias? Essa pergunta 1 é curiosa, porque já tentou parar de beber por 1 semana ou mais, mas só o conseguiu por alguns dias, porque não é todo mundo que consegue? Exatamente. Deixa eu me apresentar assim, a mais abertamente. Eu vou me apresentar como nós nos apresentamos numa sala de Alcoólicos Anônimos, para vocês sentirem um pouquinho o clima de Alcoólicos Anônimos. Quando cada um vai falar em Alcoólicos Anônimos, e eu particularmente, eu me apresento assim. Bom dia, companheiros, meu nome é Torres, eu sou membro de Alcoólicos Anônimos e hoje eu não bebi. Então, só para mostrar para vocês como a gente se apresenta, e antes que eu me esqueça, muito obrigado à rádio Nossa Senhora de Copacabana por estar dando essa oportunidade de nós, membros de Alcoólicos Anônimos, falarmos para vocês. Porque se tiver alguma pessoa que possa ter um problema com álcool aí, nos ouvindo, essa fala direto de membro de Alcoólicos Anônimos, para quem tem problema, por incrível que pareça, faz uma diferença gigante. Tá? Então vamos conversar um pouco sobre Alcoólicos Anônimos. E como a Georgia falou, essas perguntas, elas na verdade só dirigem a gente para que honestamente a gente consiga um diagnóstico próprio se a gente, ou um ou outro, tem problema com a bebida ou não.
Alcoolismo é uma doença que, para a gente, entre nós, a gente não diagnostica. Ninguém vai chegar numa sala de Alcoólicos Anônimos e um membro vai dizer, você tem problema, você não tem problema. Não existe. Isso não acontece. Não acontece. A sala de Alcoólicos Anônimos é um lugar onde a gente simplesmente troca experiências sobre a nossa forma de se recuperar. Se a pessoa que está chegando se identifica com a gente, percebe que sente a mesma coisa que a gente, aí ela começa a se identificar e ela mesma se autodiagnosticar, ou seja, ela mesma se sente uma pessoa com problema com a bebida. E aí é alcoólico para a gente. E aí, essa primeira pergunta, se você pudesse repetir, Georgia. Claro. É esse, vamos supor, honestamente, esse autodiagnóstico. Vamos lá. Tá, então, agora que você pegou, então, eu queria te fazer antes de voltar essa primeira pergunta, então, assim, isso é muito interessante. Então, ninguém fala, você é alcoólico, você não é alcoólico. Você vai perceber pelas reuniões se você se identifica com a doença do alcoolismo. Então, é um programa, me parece, que é o que a gente tem ouvido muito aqui, de muita liberdade. Quem faz essa escolha, quem faz quem tem essa percepção é a própria pessoa que vai à reunião, é isso? Exatamente. Existe uma cultura ou uma informação, assim, vamos dizer assim, da sociedade em que você tem que ser alcoólatra ou se sentir alcoólatra ou alguém dizer que você tem problema com alcoolismo ou alcoolista ou alcoólico para você ir numa sala de Alcoólicos Anônimos. De jeito nenhum. Se você acha ou se você pessoalmente acha que está excedendo um pouco, se você acha que aquele filho ou aquele pai está exagerando um pouco, mesmo que ele não tenha traços claros de alcoolismo, ele pode ir numa sala de Alcoólicos Anônimos, entender como nós se recuperamos do alcoolismo. E aí eu vou dizer por quê. Como essa doença é progressiva, pode ser que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele comece realmente a sentir efeitos sérios do alcoolismo. E aí ele já sabe o caminho, ele já sabe o que é Alcoólicos Anônimos, então ele chega lá. Então qualquer pessoa pode entrar numa sala de Alcoólicos Anônimos, a gente chama de reuniões abertas, onde os membros... É o mesmo tipo de reunião, ela não muda porque é aberta ou fechada, onde pessoas de fora, profissionais, ou você que tem dúvida, ou você que é mãe e tem dúvida se um filho é alcoólico, assista uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Ou que é pai, né? Ou que é pai. Sim. Ou que é pai. E sinta lá como nós nos recuperamos, porque aí você passa a informação mais correta sobre o alcoolismo. Infelizmente, ele ainda tem um estigma, né? Parece que você dizer que o outro é alcoólatra parece que é uma coisa mais séria, tem né? Um peso. Você dizer que uma pessoa é diabético, você só está dizendo que ela é doente. Quando você diz assim o outro, você é um alcoólatra, parece que você está xingando, né? Parece que você está dizendo. Verdade. Mas não é. O alcoolismo para nós é uma doença que pode ser estancada, né? Ela tem um tratamento e nós de Alcoólicos Anônimos entendemos e compartilhamos essa forma de nos recuperar entre nós. Que bacana. É engraçado porque quem está de fora realmente tem essa percepção, quer dizer, não sei se todo mundo, mas de tipo assim, será que eu vou chegar lá e as pessoas vão fechar as portas? Será que a gente não vai poder mais sair? É uma coisa meio... E por isso que é importante, né, a gente trazer essas informações para a gente ter esses esclarecimentos para o público. Então, vamos voltar para a primeira pergunta. Já tentou parar de beber por 1 semana ou mais, mas só o conseguiu por alguns dias? Vamos lá. Essa pergunta é ótima. Normalmente, a gente tem essa noção. Se você está bebendo só sábado à noite, você não é alcoólatra. Se você está bebendo só final de semana, você não é alcoólatra, mas se você está bebendo na segunda-feira, gente, não é exatamente isso. Então, o alcoolismo ele tem algumas características. Uma delas é a dificuldade de parar a bebida. Só que tomem cuidado. O alcoólatra ele faz qualquer coisa para não parar de beber. Só se os prejuízos começarem a se tornar grandes, na maioria das vezes. Outros não. Outros percebem rapidamente e antes que os prejuízos se tornem grandes, na sua vida pessoal, profissional, emocional, né, afetiva, ele para. Né? Porque ele já conhece, ele começa a ir no programa e se identificar. Então, o que é que acontece? Às vezes o alcoólatra percebendo isso diz assim, ele faz um esforço absurdo. E aí ele passa 1 semana, 1 mês sem beber, sabe? Se contendo. Sábado à noite ele quase que faz promessa, não sai, se tranca, faz qualquer coisa para mostrar para os outros
que ele conseguiu passar um mês sem beber. Aí ele olha para os outros e fala, está vendo que eu não sou alcoólatra? Mas no fundo, ele sabe o esforço que ele fez. Então essa pergunta mostra assim, se naturalmente você não consegue parar de beber, e aí eu vou ler, antes do final das 12 perguntas, eu vou ler um trecho da nossa literatura que fala muito sobre isso. Se você não consegue de beber, é por isso que tem uma honestidade consigo próprio. Se você passa um período e você não consegue, você começa a ter aquela ânsia pela bebida, era bom você dar uma olhada nessa sua ânsia, nesse seu desejo que não para pela bebida, nessas desculpas que você arruma para beber, e aí você não consegue passar um tempo longo sem beber. Deixa eu ler um trecho. Claro. Existe uma literatura de Alcoólicos Anônimos, que é a nossa principal literatura, a gente chama de livro azul, porque ele é azul. Mas o título do livro é Alcoólicos Anônimos. E ele tem um parágrafo que fala muito sobre isso. Eu vou ler. O fato é que a maioria dos alcoólicos, por razões ainda obscuras, perderam o poder de decisão diante da bebida. Nossa assim chamada força de vontade torna-se praticamente inexistente. Somos incapazes, em determinados momentos, de trazer à tona as nossas mentes, com força suficiente, a lembrança de sofrimentos e humilhações vividos há apenas um mês ou uma semana. Não temos qualquer proteção contra o primeiro gole. Aqui é aquele caso. Eu paguei um mico no final de semana passado. Fiz uma vergonha porque bebi demais e não consegui parar de beber. Aí no outro final de semana, eu digo assim, eu começo a minimizar o que aconteceu. Eu digo, não foi tanto assim não. Dessa vez vai ser diferente, eu vou tomar 1 ou 2 só. E aí tem uma frase aqui no que eu li que se chama, por razões ainda obscuras, a maioria dos alcoólicos perderam o poder de decisão diante da bebida. Guardem isso. Guardem isso. Se você está perdendo o poder de decisão frente a uma bebida, é muito provável que você já esteja começando a desenvolver a doença do alcoolismo. O que é esse poder de decisão? Quando você diz, eu não vou beber hoje, vai numa festa e muda de opinião rapidamente no meio da festa, ou quando você começa a beber, você tomou a decisão que não ia ficar bêbado, que não ia pagar mico, mas você começa a beber e no meio da sua bebida, depois de 2 ou 3 ou 4 ou 5 doses, você perde esse poder de decisão. Então, quando você perde o poder de decisão diante da bebida, fique atento. Quando você chama poder de decisão, você continua, você definiu para você que você iria beber só 5 doses, mas quando você vê, você já está na 10ª, 11ª, isso é a falta de poder de decisão. Exatamente. Entendi. Exatamente. Você imagine uma pessoa que resolveu tomar Coca-Cola, sei lá, e a pessoa está com uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Aí ela começa a tomar Coca-Cola, toma um copo, aí daqui a pouco ela olha assim, ela já tomou 1 litro de Coca-Cola, ela olha assim, coisa estranha, eu já tomei 1 litro de Coca-Cola. Ela para normalmente, né, facilmente, ou 1 litro d'água, 2 litros d'água. Na bebida, não. Se ele tiver problema com a bebida, ele não olha assim e diz assim, não. Normalmente ele pensa assim, não, já que eu tomei 1 litro aqui, mais um só litro. mais um, só mais um, e só mais um, e só mais um, e só mais um, e ele perde o poder, ele perde esse poder de decisão. Maravilha. Segunda pergunta. Gostaria que as pessoas não se intrometessem na sua vida e parassem de falar o que você deve fazer em relação à bebida? Essa é outra coisa que fala muito sobre o programa de recuperação, que começa a mexer com o nosso ego. Começa a mexer, a gente fica preservando a nossa forma de ser. Então, a gente não admite que alguém fale da nossa forma de beber. Por quê? Porque vai mexer no que começa a ser mais valoroso para mim. Acreditem se quiser. A maioria de nós, no começo, a bebida é só uma fonte de divertimento, uma dose ou outra. Só que ao longo do tempo, ela vai começando a tomar espaço. A gente fala assim, ela começa a tomar espaço, ela começa a tomar importância na nossa vida. Então isso é transitório, até que chega a um ponto em que a bebida se torna muito importante. Às vezes a coisa mais importante da nossa vida.
E aí, quando ela começa a tomar uma importância muito grande, né? No meu caso, por exemplo, ela tomou uma importância maior do que o meu trabalho. Eu cheguei a beber e não ir para o trabalho. O meu poder de decisão entre vou ao trabalho e vou beber, eu perdi esse poder de decisão para a bebida. Eu fui beber. Então, eu cheguei à condição de não conseguir trabalhar. E quando você fala isso, eu abri mão do trabalho para beber, você está dizendo o seguinte, bebeu muito na noite anterior e não conseguiu ir ao trabalho, é isso? Nem sempre isso. Isso pode acontecer, e aconteceu comigo, mas muitas vezes eu acordei de manhã, eu estou me lembrando de um fato, que eu ainda nem bebia de manhã cedo, mas eu me acordei, quando deu 10 horas da manhã, no trabalho, eu senti aquela ânsia de beber. Eu saí, fui beber e não voltei. Eu sabia que eu ia me prejudicar no trabalho de alguma forma, mas eu optei por beber. Eu não consegui mais segurar aquela ânsia. Eu perdi o poder de decisão de, olha, eu sabia que eu estava fazendo errado, mas mesmo assim, a bebida toma a decisão por mim, entendeu? É mais ou menos isso. É claro que a decisão foi minha de sair a beber, de sair para beber, mas na verdade não foi minha consciente do que eu acho melhor para mim. A ânsia de beber foi mais forte do que a razão. Entendi. E aí quando as pessoas começam a apontar isso, normalmente acho que familiares e amigos, né? A pessoa fica meio mordida, Exatamente, não? Aquela velha frase. Existem 2 frases que é o terror de nós alcoólicos. A primeira frase é, eu acho que você está bebendo demais. Nossa. Que é isso? Você disse assim, que é isso? Eu? Você é maluco, você está de implicância comigo. Porque quando alguém diz que eu estou bebendo demais, ele praticamente está dizendo que eu tenho que diminuir uma coisa que é muito importante para mim. É o meu divertimento, é a minha alegria, é a fonte de alegria do mundo. Então, é assim que eu penso. Todo mundo bebe? Todo mundo bebe, sabe? Então, são as coisas. Agora, só tem uma frase pior do que essa, que é naquele outro dia, quando você se acorda, alguém olha para você e faz, você se lembra do que você fez ontem? Essa acaba com qualquer um. Porque às vezes esquece também, né? Esquece São muito. Os apagamentos, né? São os famosos apagamentos. Entendi. E a terceira pergunta fala o seguinte, já mudou o tipo de bebida na esperança de que isso iria impedi-lo de ficar bêbado? Essa é outra coisa muito comum. É por isso que essas perguntas, elas rodeiam o alcoolismo e lhe ajudam a fazer um diagnóstico de você mesmo, honestamente. Né? Essa é uma coisa que acontece muito. Eu tomei uma bebedeira, aí no outro dia, e sempre tem alguém para me ajudar, aí no outro dia eu digo, eu já sei o que foi. Eu misturei bebida fermentada com destilada. Não tem nada a ver com a minha forma de beber. Eu não comi antes. E aí eu falo com alguém, o outro diz assim, não é possível, eu já lhe disse, você não pode beber destilado. Se for destilado, é só destilado, não misture bebida. Aí eu digo, agora sim, obrigado. A outra coisa é comer antes, né? Não, se você tiver de barriga cheia, aí pronto, aí eu como, fico bêbado. Não como, fico bêbado. Aí como é que eu saio dessa depois? E você já mudou a sua bebida? Tipo, trocar uma por outra? Eu fiz tudo. Fiz tudo. Eu cheguei ao ponto de que, para preservar a bebida, eu fazia qualquer coisa. O meu susto, vamos dizer assim, eu chamo de susto, o que me fez, tem várias coisas que me fizeram a tentar dizer, tem alguma coisa errada, pede ajuda, ouve as pessoas, porque a vida começa a lhe cobrar um preço desse beber excessivo. Né? Eu tive problemas sérios no trabalho, problemas sérios de relacionamentos, mas existiram alguns fatos marcantes. Um foi um fato, eu briguei com a esposa de uma forma assim, bem feia, e no outro dia eu não sabia por quê. Eu não sabia mais a razão. Aí eu percebi que o meu casamento ia embora. Eu disse, mas você quer se separar? Você quer que seu casamento vá embora? Não. E por que você está fazendo isso? Pela bebida, porque eu não sei nem qual é a razão. E aí eu percebi claramente que eu ia perder a família para a bebida. Outro fato muito importante foi um dia que eu fui para a praia com o filho e eu fui jogar bola. Eram umas 10 horas da manhã, talvez. E aí eu não consegui jogar nem 15 minutos, porque eu fui lá na barraca, bebi. Aí voltei para brincar. Fui lá, bebi, voltei para brincar. Na terceira eu não voltei mais para brincar. Então, e eu ainda não estava muito bêbado, eu consegui ficar lá na barraca, olhar o garoto brincando com a mãe
E aí eu percebi claramente que eu perdi a condição de brincar com meu filho, porque eu já comecei a não querer brincar, arrumar desculpas para não brincar com ele, para poder ficar sentado no botequim, bebendo. Isso foi eu disse, por que eu estou fazendo isso? Né? Afetivamente, né, a relação com a minha família é a coisa mais importante da minha vida. Por que eu estou jogando isso fora? E aí, depois de algumas idas a uma sala de alcoólicos anônimos, teve um dia que eu parei de beber um dia de cada vez e permaneci em A. Nossa, é duro, né? Você falando assim, a gente ouve, e por isso que não dá para deixar de comentar, por isso que vocês estão juntos, por isso que é importante estar junto com outros companheiros, né? Porque né? Dá uma tristeza assim, só de ouvir, assim, né? Dá uma dor no coração, assim, de ouvir. Mas tem que ser honesto, né? Porque senão não sai do lugar. Tem que ser honesto. Você tem que ser honesto com o que você sente. Não é com o que o outro quer ouvir. Em algum momento, você precisa se recolher no seu quarto sozinho e dar uma olhada na sua relação com a bebida. E no que essa relação com a bebida está fazendo na sua vida. Não precisa falar com ninguém. Recolha-se e entenda se a sua forma de beber está prejudicando a sua própria vida, os seus relacionamentos com as pessoas que você mais ama, o seu trabalho, a sua forma de viver. Nossa, isso é bonito demais. Então vamos continuar. Quarta pergunta. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Essa é outra coisa assim de muitos anos, né? Muitos anos que a gente ouve isso já tem até música com isso. Que a história é o seguinte, o sujeito faz assim, não, alcoólatra quem bebe antes de meio-dia. Se eu não beber, aí o cara, eu ficava, deu para perceber pelo sotaque que eu venho de família nordestina. No Nordeste, eles já desceram esse horário, tá? Já é 10 horas. Então, no Nordeste, aí o pessoal brinca lá porque a gente acorda mais cedo. Não, eu acordo mais cedo, pô. Então, não pode beber até 10 horas. Rapaz, durante anos na minha vida, não foi um ano só, durante anos na minha vida, como eu olhei para esse relógio. Porque sábado, na praia... Olhava mesmo? Olhava muito. E ficava eu e um primo, que é outro. E aí a gente ficava olhando pro relógio. 8 horas da manhã a gente não estava aguentando mais. Algum olhava pro outro assim, já estava sol, já estava quente. Todo mundo acordado, a gente se aprontando para ir para a praia. Por que não podia beber uma? Tinha que esperar 10 horas. Porque o outro ia falar que a gente tinha problema, porque só podia beber às 10. Então a gente ficava se segurando, inventando moda, fazendo qualquer coisa. Quando dava 10 horas, um olhava pro outro, apontava pro relógio assim, batia no relógio, 10 horas. Aí, puf, abriu uma. Angústia, né? Você fala assim, a gente sente angústia, né? Muito. Isso é alcoolismo. É um alcoolismo disfarçado, a gente brincava, ficava divertido, mas é alcoolismo. É um princípio de uma manifestação de uma doença, mas é uma doença já. Nossa. Quinta pergunta, você inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? Esse é outro problema que tinha na ativa, né? Que eu sempre bebia, sempre não, tá? Sempre não. A maioria das vezes, eu bebia e causava algum problema. Sinceramente, eu não sei nem se na maioria. Talvez nem na maioria. É porque no final, porque a gente acaba se lembrando mais do final. Mas no início, na minoria das vezes eu causava problema. Nos primeiros anos de bebida mais forte, vamos dizer assim. Mas aí, sozinho, no quarto, normalmente quando acorda, eu ficava pensando, eu disse, mas por que aquele cara bebe e para, não causa problema e eu não? Em algum momento eu perco a linha. E aí eu morria de inveja. E eu perguntava a essas pessoas, como é que faz? Aí o sujeito olhava para mim e dizia, o Bion, é fácil, quando eu percebo que está demais, eu paro. Só que a minha pergunta era, e como parar? E como? Se estou no meio da festa, se tem bebida ainda, se eu tenho dinheiro, se está divertido, não faz sentido parar. Essa é a mente alcoólica. A mente normal faz sentido parar. A mente alcoólica, depois que bebe, não faz sentido parar. Você teve problemas relacionados com sua maneira de beber nos últimos 12 meses? É quase uma correlação da pergunta anterior, né? Isso. É quase uma relação, e essa pergunta é interessante. É você olhar para o último ano e dizer assim, eu tive problema com a bebida? E aí você honestamente dá uma olhada nisso, né? Dá uma olhada nisso. O bom mesmo é que você olhe para o último ano e para os outros anos para trás.
Porque se esses problemas vêm aumentando, você esbarra em outra característica do alcoolismo, que ele é uma doença progressiva. Então, normalmente, esses problemas vão aumentando ao longo dos anos. Então, é bom você dar uma olhadinha, né, num médio prazo, vamos dizer assim. Legal. 7ª pergunta. Sua maneira de beber já causou problemas em seu lar? É engraçado, né? Porque tem um bloco de perguntas muito relacionadas, que tem uma relação muito forte um com o outro, né? Sua maneira de beber já causou problemas em seu lar? Obviamente, né? Questão do ser humano. As maiores afetividades, eles estão na família, né? A gente aprende a amar na família, né? A gente aprende a amar com o poder superior, né? A gente chama de poder superior, mas em Alcoólicos Anônimos a gente também usa a palavra Deus em alguns passos, né? Mas a gente usa o termo Deus como cada um concebe, né? Então a gente tem essa relação com o poder superior a nós. Então, e dentro do nosso programa, esse Deus como cada um concebe também nos ensina a amar, mas na vida a gente aprende a amar, né? Com esse poder superior, com nós mesmos e com os outros que demonstram afetividade para a gente. E a primeira afetividade que a gente percebe é na família, essa troca de afetividade. Então, por que essa pergunta com a família? Porque se eu tenho tanto afeto, né, por um ente querido, por exemplo, é muito comum nós, homens, se aproximarem muito mais afetivamente da mãe. E a gente normalmente pergunta no meio do alcoolismo, por que eu estou fazendo ela sofrer? Se eu amo tanto minha mãe, por que eu faço ela ficar acordada até tarde me esperando voltar? Sabe? Por que ela chora quando me vê bêbado fazendo essas coisas? Por que ela pede para eu parar de beber e eu não consigo? Né? Então, quando a gente olha para as relações, no meu caso, tive uma questão muito séria com o filho. Né? Eu queria muito, sabe, amar, construir uma família, e eu não estava conseguindo. Eu cheguei ao ponto de não falar com a filha de 10 anos, porque eu não conseguia. Como não conseguia? Porque, assim, eu começava a beber muito cedo, né? Então eu não trocava muito afeto e muita conversa com ela. Quando eu começava a ficar bêbado, essa menina de 10 anos já percebia, ela não queria falar comigo, porque a fala começava a ficar enrolada, eu começava a ficar chato, eu agarrava ela, né? E depois que eu estava bêbado, ninguém se relaciona com bêbado, né? No outro dia, às vezes, eu estava de ressaca, com vergonha do que fiz, se mal me relacionava com ela, e aí eu começo a me relacionar com a vergonha, com a culpa, aí eu começo a dar para ela coisas que ela nem pediu, porque eu tenho culpa daquele relacionamento. Ou seja, eu crio um relacionamento ruim com as pessoas que eu amo. Entendi, mas porque você não está bem com você está adoecido, né? E aí como é que você vai poder estar bem com o outro se você não... Interessante. 8ª pergunta. Tentou conseguir doses extras de bebidas em festas onde as quantidades eram limitadas? É muito engraçado. A gente costuma, em sala de Alcoólicos Anônimos, a gente acaba se divertindo, tá? A gente se diverte muito com os companheiros e com as histórias. Com vocês aqui também. E com as histórias da ativa. Então é muito comum. Primeiro, normalmente as mesas da gente é na saída do garçom, né? Onde o garçom sai de festa. Porque a gente não vai ficar longe para o garçom servir a gente por último. E vários membros de Alcoólicos Anônimos já deram dinheiro para o garçom. Imagine, você dá um dinheiro para o garçom da festa para ele poder conseguir mais bebida para você. Então a gente suborna o garçom da festa para o garçom conseguir dar mais bebida para a gente. Outra coisa muito interessante de dose extra é que alguns companheiros contam também que, tipo assim, você está bebendo, está num lugar que está bebendo uma bebida leve, está todo mundo bebendo uma bebida leve, aí você não vai beber um destilado ali, só que aquela bebida leve não está conseguindo mais o que você quer. Aí a gente vai escondido, toma um destilado sem ninguém notar e volta para tomar uma bebida, sei lá, fermentada, por exemplo. Só que daqui a pouco você está bêbado e os outros não. Aí o outro diz, mas você é fraco na bebida. Ele não sabe o que é que eu já bebi escondido. Né? Ou, como também acontece com a maioria de nós, que é uma coisa, quando eu me peguei fazendo isso, eu disse, é isso mesmo? É. Eu bebia antes da festa. Se eu ia numa festa com a família, eu bebia antes de chegar na festa.
Para já chegar, para na festa não parecer que eu estava bebendo muito. Já chegava, já dava uma calibrada antes. Isso é dose extra. As doses extras. Agora, essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA. Então, a gente está aqui com um membro de Alcoólicos Anônimos, o Torres, que a gente está destrinchando um pouco as 12 perguntas de Alcoólicos Anônimos e depois a gente vai entrar em um outro tema. Eu sou Geórgia. A gente estava conversando aqui no intervalo, o Torres estava falando a respeito a pergunta era, tentou conseguir doses extras de bebidas em festas onde as quantidades eram limitadas, e ele falou uma frase que a gente achou bastante curiosa, a gente estava conversando sobre isso, que a bebida não dava o que você queria, e por isso, ele falou, a bebida não dava o que eu queria, então eu buscava essa dose extra, e aí a gente pensou, o que você queria? Isso, vamos lá. O efeito. A gente costuma em AA, falando um com os outros, assim, eu não bebia bebida, eu procurava o efeito. Eu quero o efeito da bebida. Tanto que é comum, no início, o sujeito é bebedor de uma determinada bebida. Do meio para o final, ele ainda diz assim, não, eu sou bebedor da bebida. Mas ele arruma umas outras bebidas, qualquer bebida. Se ele não tiver aquela bebida, ele bebe outra. Porque ele está procurando o efeito. Aí a pessoa pode falar assim, sim, mas tudo bem. O efeito do álcool na sua cabeça é o efeito do álcool em qualquer cabeça. Aí é que está a diferença. O efeito do álcool, provavelmente, eu não sei por experiência, mas pelo que eu converso, né, com vários familiares e com várias pessoas do meu convívio que não tem problema de alcoolismo, o efeito da bebida é um pouquinho anestésico, ele dá uma sonolência, em alguns dá uma alegria, uma linha. Ele tem aquele efeitozinho. Para uma pessoa como eu, para o alcoólico, aquilo não é um efeito, meu irmão. Aquilo é o nirvana. Aquilo é um outro planeta. Aquilo é um outro universo. Aquilo é tudo que eu queria. É a saída dos meus problemas momentâneos. Aquilo é um conforto emocional, é a saída de todo o meu desconforto emocional. Aquilo é uma outra esfera. Para vocês terem uma ideia, se eu pudesse, eu me manteria em outra esfera constantemente. É como se eu pudesse, na época que eu bebia, eu gostaria de me manter num nível elevado constante, como se eu tivesse sempre já ter bebido 2 ou 3 doses. Eu me manteria nesse estado, num estado irreal. Então, o alcoólico procura na bebida uma fuga de realidade quase que constante. Mas essa fuga de realidade não é uma fuga só de realidade por normal. Ela tem um efeito transcendental, se eu posso dizer assim. É muito mais. Então, a busca disso é uma busca compulsiva. É uma busca obsessiva e cada vez eu preciso beber mais para encontrar este lugar, que é um lugar para o alcoólatra, um lugar longe de todos os problemas, um lugar longe de todos os desconfortos emocionais, ou seja, um lugar longe da sua própria realidade. Então, assim, o que propõe Alcoólicos Anônimos, a programação de Alcoólicos Anônimos, é que você abra mão desse universo paralelo para você e convida você a entrar numa vida mais real. Exatamente. Legal. O último passo, que é o 12º passo do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, fala em alegria de viver. A gente consegue, no programa de Alcoólicos Anônimos, sem ir ao primeiro gole, uma genuína alegria de viver. A gente vai buscar a alegria de viver numa forma correta de viver. A gente aprende a amar sem beber. A gente aprende a servir os outros sem beber. E descobre em valores realmente genuínos a alegria de viver que a gente havia perdido e havia procurado tanto tempo na bebida. A gente agora encontra, no nosso ver, por um caminho que nos eleva, por um caminho espiritual, por um caminho correto, em onde a gente admite, a gente cria uma relação com o poder superior, a gente olha para nossas falhas, a gente faz reparações, né? A gente medita, a gente todo dia faz um inventário das nossas atitudes e pensamentos, a gente procura ter uma vida mais correta para encontrar este lugar, esta alegria, através de ações corretas,
com nós mesmos, com os outros e com Deus. Que bacana. Nona pergunta. Você diz a si mesmo que pode parar de beber quando quiser, mesmo sabendo que fica bêbado sem querer? Esse é um auto-engano que perdura durante décadas. Eu estou falando décadas. Décadas. Eu preciso dizer para mim que eu bebo quando eu quero e eu paro quando eu quero. Mas no meu mais profundo íntimo, eu sei que eu já perdi isso. Entendi. 10ª pergunta. Faltou ao serviço ou à escola por causa da bebida? Você já... Eu muito. Para você ter uma ideia, eu tenho uma história que hoje virou folclore na minha família, mas foi desesperador para mim. Eu morava em Santa Teresa nessa época aqui. No Rio de Janeiro. E eu desci aqui no Rio. E eu desci de Santa Teresa. Hoje eu não moro mais em Santa Teresa, mas eu desci de Santa Teresa para fazer a feira na Glória. Eu subi com a feira e deixei o menino, que tinha 5 anos de idade. Nossa. A sorte é que o vendedor de biscoito viu, conhecia a gente e ficou com ele. Eu subi em casa, voltei em casa. Por que eu esqueci o menino? Porque no meio da feira, eu disse, espera aí no biscoito que eu vou ali tomar um e volto. Aí fui lá, tomei um e voltei. Aí da outra vez, como eu queria tomar mais uma, e eu não queria que ele ficasse vendo, porque ele ia dizer para a mãe, eu disse, espera aí de novo, que eu vou levar as compras no carro, vou tomar um e volto. Na terceira, eu já tinha deixado as compras no carro. A minha cabeça, as compras já estavam no carro, eu já estava tomando só a quarta, peguei o carro e subi. Ou seja, cheguei o carro com as compras, cheguei em casa com as compras, a mulher olhou para mim e disse, cadê o seu filho? Nossa. Eu tinha esquecido ele na feira. Voltei lá. Imagine o desespero. Nossa Senhora, gente. Então, não é só faltou o serviço à escola, a gente esquece pessoas importantes na vida da gente, né? Sem dúvida. E recuperar isso é uma... 11, 11ª pergunta. Já teve apagamentos durante uma bebedeira? Esses apagamentos são clássicos. A gente costuma conversar muito, principalmente com recém-chegados e ingressantes. Por quê? É uma característica muito forte. O alcoolismo tem algumas características fortes. Uma é a progressividade da doença. Dá uma olhada. Dá uma olhada na sua forma de beber ao longo dos últimos meses e ao longo dos últimos anos. Essa é uma característica clara do alcoolismo. Outra característica são os apagamentos. O que são os apagamentos? É aquele famoso, você acorda no outro dia e não lembra, num determinado período da noite passada, né, com a bebida, você não lembra do que você fez. Você não lembra mesmo. E esses apagamentos são perigosíssimos, né, na relação com o alcoolismo. Com certeza. 12ª pergunta. Já pensou que sua vida poderia ser melhor se você não bebesse? Exatamente. Essa é a... Quando o recém-chegado, né, quando o pretenso ingressante, a gente chama de ingressante em Alcoólicos Anônimos, chega, uma das coisas que a gente fala para ele, a gente fala várias coisas para ele assim, porque nos primeiros tempos é um pouco mais difícil, depois fica realmente muito tranquilo não beber um dia de cada vez. Você está quanto tempo? Mas no começo é difícil. Eu estou 25 anos. Então, no começo é mais difícil. Então, no começo, uma das coisas que a gente fala para ele é, obviamente, evita o primeiro gole e... Estava onde a pergunta? A pergunta era se você já pensou que sua vida poderia ser melhor se você não bebesse? A outra coisa que a gente fala para ele, que é extremamente importante, eu me perdi aqui um pouquinho, dá uma olhada nisso, que é o seguinte, vamos fazer 90 dias e 90 reuniões? Aí ele olha assim e diz, é isso mesmo. 90 dias, 90 reuniões, na verdade o que a gente está dizendo para ele é, vamos ficar 3 meses sem beber, experimentando o programa? Se você experimentar esse programa, durante 3 meses, uma reunião por dia, 3 meses, depois você decide se a sua vida melhorou. E aí ele entra em contato com essa pergunta extremamente importante. Como a vida dele melhora? Absurdamente melhora com o exercício do programa de Alcoólicos Anônimos em um período curto de 3 meses sem beber. Que pode nem ser curto para ele, né? Ele para ele é uma América. É uma eternidade. Um dia sem beber, para quem tem essa compulsão e essa obsessão de beber, é muito tempo. Mas, quando ele passa 3 meses, ele olha e diz assim, a minha vida está muito melhor. Não faz sentido eu voltar a beber. Que bonito. E aí isso é um reforço, né, na
na sua própria determinação de se manter buscando o programa, né? Porque a gente não para de beber só por força de vontade própria. A gente para de beber porque a gente pede ajuda. A gente pede ajuda ao programa, a gente pede ajuda aos companheiros de Alcoólicos Anônimos e a gente pede ajuda a um poder superior. Então é essa ajuda externa que nos ajuda internamente a nos arrumar. A gente costuma dizer que essa ajuda externa é a parte espiritual do programa, o espírito, né? Essa parte espiritual ajusta o nosso mental e o mental ajusta o físico. Quando a gente tenta fazer sozinho, é como se o nosso mental adoecido quisesse arrumar o próprio mental. Então fica assim, é uma coisa louca, é uma coisa insana. É como se a minha insanidade quisesse fazer com que eu fique são. E eu não consigo, né? Eu preciso de ajuda para isso. Então, e aí a gente consegue ficar um dia sem beber. E o grupo, ele tá, e a programação e o grupo estão aí para isso, né? Está aí para isso. Gente, em Alcoólicos Anônimos a gente chama o grupo de grupo base. Grupo base. Não é à toa. É a base da nossa recuperação. Isso que eu queria entrar agora. Bom, gente, então assim, as 12 perguntas vocês podem ver no site, a gente vai dar o endereço do site ao final do programa, então essas 12 perguntas estão lá para quem quiser ler mais atentamente, fazer esse diagnóstico, como o Torres falou, de uma forma honesta, consigo mesmo. Então a gente vai passar o endereço do site, que é o site de Alcoólicos Anônimos, é o site oficial de Alcoólicos Anônimos, e lá vocês vão ter essas 12 perguntas. Eu queria entrar nesses 15 minutinhos finais, eu queria falar um pouquinho sobre o final de ano, né? O AA não fecha, não tem recesso de final de ano? Não. Nós recuperamos um dia de cada vez. Então, não tem isso para a gente, né? Então, muito pelo contrário. Alguns grupos, tem um grupo chamado Condor, é um grupo no Largo do Machado, que entre Natal, né, na época de Natal, nos dias de Natal, né, 24 e 25, e nos dias de Ano Novo, ele faz 24 horas de reunião. Ele não para, o grupo não fecha hora nenhuma, nem para dormir. Por quê? Porque é extremamente importante reuniões, frequência de reuniões Existem 3 épocas do ano que a gente faz, que a gente chama de maratona, né? Um reforço de reuniões no grupo e porque quando as reuniões nos grupos nada mais é do que os servidores dos grupos disponibilizam recuperação para os membros que queiram ir. É isso. Então as reuniões estão abertas, os membros vão, né? Alguns membros inclusive viram um ano no grupo. E tem 3 épocas que eu estava falando que são épocas assim mais perigosas, entre aspas. Vou tentar explicar depois o perigosas. É Natal, Ano Novo e Carnaval. Por quê? Por que o perigoso? Lembra que eu falei que a gente bebia muito para ajustar as emoções? Lembra que eu falei que a gente bebia e uma das maiores dores era a perda da capacidade de amar e da afetividade? Lembra que eu falei que no meio da festa, quando aquilo estava divertido, era o momento mais difícil de parar de beber? Que a pessoa que não tem problema sabe que está passando o limite, mas como eu que tenho problema na minha cabeça no meio da festa, eu vou parar de beber. Se agora que o negócio está ficando bom, tem bebida vera e está todo mundo pulando. Não vou parar de beber de jeito nenhum. Exatamente, se vocês perceberam, é o que acontece em Natal, Ano Novo e Carnaval. Uma alegria, uma euforia excessiva, pessoas que mexem com as nossas emoções, afetos, desafetos. Né? No nosso caso, por causa da ativa, existem afetos e desafetos. Então, faz um caldeirão de emoção com a gente, mistura com euforia, mistura com ambiente com muita bebida, e isso para a gente pode ser um conjunto de circunstâncias que nos leve ao que a gente chama da insanidade que antecede o primeiro gole. Eu perco a conexão com esta nova alegria de viver com essa vida por algum momento, a insanidade volta e eu posso ir ao primeiro gole. Então, o que é que a gente faz? A gente reforça esse programa espiritual, reforçando a frequência de reuniões. Então, vou lhe dar o meu exemplo. Nessa época do ano, eu aumento o número de reuniões desde o início de dezembro. Eu começo a ficar mais... Eu também participo de serviço, aumento, né? Eu começo a frequência.
Não é só as reuniões, no nosso caso, mas os membros mais antigos servem, falam com membros mais novos todos os dias. Que é o que você está fazendo aqui, você está prestando um serviço. Falam com membros mais antigos todos os dias. Não existe dia que eu não fale com membro de AA. Há muitos e muitos anos. Não existe. Eu estou sempre em conexão com membros de AA. Qualquer coisa que varie muito a minha emoção, qualquer coisa que mexa muito comigo, ou eu vou para uma sala entender o que é, ou eu me recolho para uma oração, ou eu me recolho para uma meditação, ou eu ligo para um companheiro para compartilhar essa emoção que está mexendo comigo. A gente já acostuma, já está no nosso modo de ser, o modo de vida de AA. Me parece assim, essa época de Natal e Ano Novo, ela é um pouco densa para todas as pessoas, né, de uma forma geral. O que você traz que é perigoso, especialmente para um alcoólico, é que você pode beber mais ou você pode recair. Existe muita recaída nessa época, então, por todas essas coisas que você falou? Eu assim, não sei se muita recaída, mas o número de recaídas pode ser maior, notadamente entre os que estão nos primeiros tempos do programa, porque os que a gente chama de recém-chegados. Os recém-chegados, eles têm menos habilidades, eles têm menos experiência nas ferramentas espirituais que a gente chama do programa. Agora, quando eu falo ferramentas espirituais, não é nada de outro mundo, não. Existe uma ferramenta espiritual que é ligue para um companheiro. Qualquer pensamento de bebida na sua cabeça, ligue para um companheiro, porque ele vai entender o que é isso. Só o fato de conversar com o companheiro sobre uma vontade de beber, essa vontade passa. Porque o companheiro sabe do que você está falando. Ele vai entender, ele vai perguntar onde você está, o que é que você está precisando, por que deu essa vontade de beber, o que é que está acontecendo. Se você está perto de um grupo, e é comum entre a gente, tá? É comum um companheiro, se você está numa situação muito ruim, um companheiro vai encontrá-lo. Porque é natural entre nós nos tratamos como companheiro. Um companheiro permanece sóbrio também quando ele ajuda o outro. Então, para a gente, é tão importante quanto pedir ajuda é ajudar. Então, se um recém-chegado, nesse início, por exemplo, a gente que é mais antigo, fica ligado em vários recém-chegados. Ontem mesmo, eu fiquei com... Ontem, teve um que foi uma festa em São Paulo da empresa. Eu falei com ele 8 vezes. Porque ele estava muito inseguro com essa festa. Não tem problema, ele liga, eu atendo. Falei com ele 8 vezes, entre 5 minutos e 10 minutos. Mas ele está sempre em conexão com Alcoólicos Anônimos, ele está sempre lembrando que ele é impotente perante o álcool, ele está sempre lembrando que ele precisa de ajuda para não beber. Ele foi, passou 2 dias em São Paulo, voltou, ontem já estava na reunião do grupo, sóbrio, e aprendeu que pode enfrentar qualquer situação de trabalho, mesmo que seja uma festa com bebida, sem precisar beber. Ele consegue, né, com as ferramentas espirituais, com a ajuda externa de Deus, do programa e de companheiros, passar por qualquer situação na vida sem beber. Que bonito. Então, essa é a dica que você dá para as pessoas, que é frequência de reunião, ligar para membros, compartilhar das suas emoções. Essas são dicas boas para que você evite esse primeiro gole em qualquer circunstância. Isso, a gente costuma dar um kit para o recém-chegado. É um kit. Frequência de reunião, que a gente chama de grupo base. Padrinho, que a gente chama que é aquele companheiro que está lhe acompanhando. Ligue para o padrinho, mesmo que você não costume-se a ligar para o padrinho, né? Literatura e contato direto com o poder superior, né, com Deus na forma que você concebe. Então, essa época do ano é bom ter todo esse reforço, esse aparato, lançar a mão de todas essas ferramentas para que você continue sóbrio. E a linha de ajuda, ela funciona? Ela continua? A gente tem um negócio aqui que é fantástico. Isso tem bastante tempo isso aqui, mas hoje, com a tecnologia trouxe para nós de Alcoólicos Anônimos mais facilidade com as ferramentas espirituais. Então hoje, a qualquer momento, você liga, né? Você faz um telefonema para uma linha de ajuda e do outro lado da linha atende um companheiro, 24 horas. Isso é maravilhoso. Então, se um familiar seu, se você precisa de ajuda, ou um membro de Alcoólicos Anônimos, a gente usa também a linha de ajuda, mas a linha de ajuda é mais para o pessoal de fora. Se você tem alguma dúvida de Alcoólicos Anônimos, se você gostaria de encaminhar um parente, mas não sabe como é que eu abordo, como é que eu falo,
linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos. Um companheiro está na ponta da linha lá, lhe esperando, e aqui no final a gente vai passar o telefone certinho para você. Uma outra ferramenta a gente hoje tem reuniões, né? Por videoconferência, né? Você não precisa ir ao grupo, você tem reuniões diárias por videoconferências, você tem chat de Alcoólicos Anônimos, né? Você tem várias formas de falar com Alcoólicos Anônimos, inclusive, se quiser, você não precisa se identificar, né? Com servidores de Alcoólicos Anônimos dispostos a lhe ajudar, né? Agora, e eu vou reforçar as reuniões online, né? Se você está meio sem jeito de uma reunião, às vezes o companheiro está envergonhado, né, de chegar numa sala de AA, mas eu já lhe garanto que você pode perder. É um ambiente extremamente descontraído, é um ambiente de amor, porque a gente está entre companheiros. Então, chegar numa reunião de Alcoólicos Anônimos é uma coisa agradável até, agradável. Tá? Posso lhe dizer que é agradável. Então, vá a uma sala de Alcoólicos Anônimos sem o menor receio, não tem o menor problema. Mas se ainda assim você estiver meio sem jeito de chegar numa sala de Alcoólicos Anônimos, não tem problema. Você pode entrar em reuniões online, que a gente também vai passar para você essa forma de fazer daqui a pouco. Que pode até ficar com a câmera fechada, eventualmente, né? Se você não se sentir confortável, né? Pode. Olha, em nenhum lugar que eu conheço, você tem mais liberdade individual do que Alcoólicos Anônimos. Se você for uma sala de Alcoólicos Anônimos, se você quiser falar, você fala. Se você não quiser falar, você não fala. Se você for um Alcoólicos Anônimos, uma sala de Alcoólicos, se você quiser dar o seu primeiro nome, você dá. Ninguém nunca vai lhe pedir o segundo nome. Nunca ninguém vai lhe perguntar o endereço. Ninguém nunca vai. A pessoa só pergunta por educação como é seu nome. Se você quiser dar o seu nome, você dê. Se você não quiser dar o seu nome, quiser dar outro nome, dê. Não nos interessa o que você fez, de onde você veio, quem você é, que profissão você tem, se é casado, se não é casado, não nos interessa. A única coisa que nos interessa é que você pode ser um alcoólico em busca de recuperação. E é só isso que nos mantém unidos em Alcoólicos Anônimos. Nós só temos um único propósito, que é levar essa mensagem, levar a recuperação ao alcoólico que precisa. Tudo nosso gira em torno disso. Tudo. A gente só faz numa sala de Alcoólicos Anônimos buscar levar informação a quem está precisando. E muitas vezes quem está precisando de recuperação é um membro antigo. Então a gente ajuda membros novos, a gente ajuda quem está vindo da sociedade que ainda não ingressou e a gente ajuda os membros que permanecem no grupo por alguns anos. Nossa, que coisa maravilhosa. Obrigada, Torres. A gente está chegando ao final do programa e a gente vai deixar alguns contatos antes de você dar uma palavrinha final. No aplicativo AARJ, que você pode acessar pelo celular, você pode encontrar os endereços dos grupos presenciais do Rio de Janeiro. Pelo site aa.org.br, os endereços presenciais e eletrônicos, que são as reuniões online, que o Torres falou, dos grupos do Brasil, aa.org.br. E a linha de ajuda é, aqui do Rio de Janeiro, 21-2253-3377, 21-2253-3377. E a reunião presencial, que é essa maratona de final de ano, que é esse reforço, o Grupo Condor de Alcoólicos Anônimos, que você também encontra um endereço ou no aplicativo ou no site, faz reuniões no Natal e no Ano Novo, o dia inteiro, e também a partir de 10h30, meia-noite e meia, 3 horas da manhã e 5h30 da manhã. Então, assim, se você se sente incomodado, está desconfortável, está sentindo vontade de beber, Grupo Condor de Alcoólicos Anônimos, reuniões presenciais, maratona de final de ano, no Largo do Machado, Galeria Condor, sala 520, sala 526. Vocês vão lá, vão ser muito bem recebidos. Inclusive, tem confraternização na virada do ano e também no Natal. Você gostaria de dar mais uma palavrinha? Bem rapidinho, só para lembrar a vocês. Eu sei que não é fácil de entender, mas é importante a gente falar. Eu me mantenho sóbrio, não só porque eu peço ajuda, eu já falei isso, mas porque eu preciso ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que lhe deixe em dúvida sobre a sua forma de beber, vá a uma sala de Alcoólicos Anônimos. Se você não for ajudado, você vai ajudar. Porque você vai ver um membro como eu tentando lhe ajudar. E essa tentativa de lhe ajudar já me faz ficar sóbrio. Então, é muito interessante. Se você tem problema com a bebida, quando você vai a uma sala de Alcoólicos Anônimos, você não só vai ser ajudado, você já está nos ajudando. Então, se tem problema com bebida, não pense 2 vezes. Qualquer
Qualquer caminho é caminho para encontrar uma sala de Alcoólicos Anônimos. Em algum momento você vai falar com um membro de Alcoólicos Anônimos. E aí você vai sentir que aquela pessoa não vai lhe julgar. Ela sabe o que você está sentindo. Ela sabe por que você bebe. Porque ela é igual. Ai, que maravilha. Gente, então assim, eu, Georgia, particularmente agradeço essa oportunidade, agradeço o Geraldo por ter acompanhado a gente esse ano, agradeço ao Torres, agradeço principalmente a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que abre esse espaço para o programa Falando de AA. Ano que vem a gente volta com novidades, esse programa se repete na semana que vem, com todas essas informações super bacanas que a gente teve hoje, e o que eu desejo para vocês é um Feliz Natal, e um ano novo de boas escolhas para todos nós. Muito obrigada e muito bom dia.